boa tarde, boa noite, bom século. Rocks Off saindo da tumba. Mais uma vez. Mais uma vez. Sofisticação tecnológica continua. Exatamente. Devido ao avançadíssimo. Exatamente, é uma mistura de. Avançadíssimo. É uma mistura, é tudo do mundo moderno. Os vírus eletrônicos e os vírus bacteriológicos derrubando a grande equipe técnica. Equipamento de ponta. Extremamente tecnologia de ponta. Exatamente. Proporcional. Não deixa isso falar. Tudo porque essa entrada é absolutamente gloriosa. Exatamente. Senhoras e senhores, Rocks Off volta pagando tributo, essa frase tão inédita, certo? A esses caras aí que estão tocando essa suave melodia, certo? A guitarra de Tom Iommi, certo? Entrega pra vocês. Hoje é um álbuns favoritos, né? Exatamente, é um daqueles álbuns que você tem que ter. Não, e o você programa sobre álbuns favoritos. Exatamente. Álbuns favoritos. Exato, e álbuns favoritos nesse momento é o volume 4 do Black Sabbath. Você pode... Black Sabbath é o tipo da banda que você vai juntar 10 pessoas e sair 10 álbuns diferentes. Vai ter gente até que vai dizer que o melhor da banda é o Mob Rules ou até discos sem Ozzy, o que não tem nada demais, porque Mob Rules e Heaven and Hell são discos sensacionais, né? Mas o Ozzy é a coisa mais emblemática. Mas volume 4 é o registro daquela fase que o Black Sabbath se sentia acima do bem e do mal, né? É o primeiro disco burilado da banda, já que a banda começa, né? A banda vem de três discos iniciais, em que o primeiro é basicamente a inauguração do heavy metal, o famoso disco da bruxa, sem dúvida, certo? Lançado numa sexta-feira 13, certo? Vem da fábrica de hits, que é o segundo disco, o Paranoid, que poucos discos têm tantas músicas que foram para a memória das pessoas como aquele dali, né? Um disco que basta dizer que é um disco que tem War Pigs e Paranoid, entre outros. No terceiro disco, que a banda ainda tá tosca, mas já é um sucesso, e que muitos dizem é o marco zero do que se chama de Stone Rock, porque é onde a banda baixa a afinação dos instrumentos de harmonia, né? Um para se adequar à falta de potência da voz de Ozzy, e outra para aquele clima soturno ficar amplificado, né? E para mim o volume 4 é o auge de tudo, da parte técnica, né? Os caras tocando, dominando as composições, da doideira, porque é praticamente um álbum conceitual sobre cocaína, certo? Não tô brincando, não é simplesmente pela questão do clima que rolava nas gravações, certo? É muito a começar. Aliás, isso para quem tiver alguma dúvida, procure um Black Sabbath. Procure a capa de uma edição digna do volume 4 e você vai achar num cantinho qualquer um agradecimento à indústria de Coca-Cola de Los Angeles, sendo que a Coca-Cola refrigerante é de Atlanta, certo? Então ele explicitamente dizia. Existem uns piratas de outtakes do volume 4 que tem Ozzy falando antes dos takes começarem, certo? Ele imitando uma vinheta de rádio como se fosse o traficante. Melhor cocaína de Londres, não sei quando ele dava o telefonema. De além, né? Exato, ele dava o telefonema, dava o telefone do cara, né? Mas isso não é simplesmente um devaneio. Isso tá no disco, nessa música que vocês estão ouvindo, que é uma viagem de guitarra que tem praticamente uma composição dentro da outra, certo? Que ele fala sobre o Wheels of Confusion, quer dizer, é o caminho da confusão, o caminho são as rodas da desorientação, é onde você vai para onde você não sabe para onde vai, e tá muito afim de ir, certo? O Wheels of Confusion fala disso, né? E a cozinha absolutamente em cima da pinta, a afinação da bateria muito parecida
com afinação de Windbreaker. Se você não é uma relação que poucos fazem. De um tempo pra cá começaram a fazer, já que na biografia de Tom Iommi ele fala disso. Que ele disse que ele achava incrível, já com a banda turnê e tal, as pessoas pagando ingresso, comprando nossos discos, e ele, meu Deus do céu, a banda da gente é basicamente um Cream mal tocado, né? Que ele tinha como o Cream como uma base a qual se estruturou a banda, escrever de composições. As pessoas esquecem um pouco disso, né? Um monte de... Exatamente. Mas deixa pra lá. Exatamente. O Black Sabbath do heavy metal, sim, mas nada nasce do éter. O próprio Jimi Hendrix fez essa mutação do Sim, Cream. o Cream. Tinha um tal de Jimi Hendrix que aí ele muda tudo. Ele exacerbava. Não vou discutir Jimi Hendrix que aí... Que é a perda não dá, você não perde tempo. Não dá. Você não perde tempo. Certo? E a banda vai aí desfilar não tão clássicos o volume 4 é um álbum clássico mais do que um disco de clássicos como o Paranoid, né? Você vai para um show de uma banda e se você disser que uma banda fez um cover do Black Sabbath, vai ter 10% de chance de um cover ter saído desse disco. É mais fácil sair Paranoid, sair War Pigs, sair a própria Black Sabbath, sair Children of Grave, né? Mas efetivamente músicas do volume 4 não devem aparecer, né? Como primeira referência como hit, mas como disco é algo que vale a pena você. Mas você está falando que acho que é o disco favorito do volume 4. Mas por quê? Porque pela unidade, pelo som da guitarra de Tom Iommi, que pra mim ele é onde ele tira o melhor som dele, certo? Tem peso, a performance de Ozzy, né? É o equilíbrio entre a Tem gente que considera o volume 4 dos 5 primeiros, que estão todos. Os 5 primeiros são todos. Eu diria que até sabotagem, mas tudo bem. Aí pode abrir discussão, mas até os 5 primeiros discos são irretocáveis. Os 5 são irretocáveis. Os 5 são 5 discos. Os 5 primeiros discos do Black Sabbath são eu não vou ficar procurando o termo, é irretocável. São 5 discos perfeitos, vamos colocar dessa forma assim, em termos perfeito também não seria o termo, mas são porque não é questão de perfeição. Mas são fundamentais. Não, eles são verdadeiras bíblias, eles são dogmas. Exatamente. Se é que é possível você falar em dogma no rock and roll, mas eles são pilares. Eles são não tem para são 5 discos irretocáveis. É o que há. Mas tem gente que considera o 4 o contrário que você está falando. O pior desse não o pior. Não é que seja o pior, é o mais confuso. O mais desconcentrado, por causa da loucura que você está falando. Exatamente. Mas veja só, esse negócio talvez é uma pós-leitura. Porque o volume 4 quando saiu, entendeu? Você veja só, o Black Sabbath, eu acho que talvez você vai realmente o volume 4 quando saiu, talvez seja o que tenha até aquele momento tinha a melhor solução sonora no sentido da mixagem foi a mais bem resolvida até então, porque principalmente o primeiro disco, né? Mas o próprio Paranoid e o Master of Reality não faziam jus ao peso da banda. A banda não tinha conseguido traduzir em disco até então, entendeu? O peso que você sentia que tinha, mas as gravações ainda não eram tão boas quanto o volume 4 já é uma produção, o som já sai melhor. Aí não são questões técnicas, mas isso aí é uma coisa que eles mesmos dizem que até o terceiro gravar o disco era tocar ao vivo dentro da sala. Então os discos saíram em 10 dias, 15 dias. O primeiro foi gravado em um fim de semana. 28 horas. 20 e poucas horas de estúdio. O Black Sabbath, o volume 4
que para os padrões atuais seria rapidíssimo, para ele foi demorou 1 mês e meio, demorou 6 semanas. Então já houve a produção. Já houve uma produção. Uma equipe de som mais... Isso, já se burilou, já se saiu e entrou do estúdio, que uma coisa é esse disco que você entra no estúdio e executa o disco todo e não deixar entrar na mente, né? Mas esse não, a galera chegou a pensar, chegou a ir lá e voltar, né? Tanto que o disco tem vinhetas, tem coisas um pouco diferentes, e por incrível que pareça, o disco tem um hit, mas não um hit pesado. Tem um hit e um hit que invadiu as FM. Invadiu as FM. Toca até hoje. Sobe o som aí. Changes, né? E um pianinho tocado por um rapaz de nome Spock Wall, que era nada mais nada menos do que Rick Wakeman. Rick Wakeman que vai estar no Sabbath. Que vai estar pra gente nos próximos, nos 3 discos posteriores ao volume 4. Vai estar no Sábado, principalmente no Sabotage, né? Isso que eu tô falando de Rick Wakeman e o Yes no topo do mundo. Quase não no topo, porque o Yes, olha que hoje, você olhar pela perspectiva de hoje, seria uma maluquice você juntar as 2 bandas. Mas o Yes era a banda de abertura do Black Sabbath na turnê do volume 4 americana. E é quando o Yes se refaz, né? Entra o Steve Howe, mas isso é outro capítulo, não vamos embolar, né? E a banda ele toca esse piano, toca a cama de teclado em alguns momentos, né? Você vai ouvir mais nos outros discos, mas como ele não era da gravadora não era da Vertigo, ele precisou ser colocado com esse pseudônimo de Spock Wall, né? E para os mais novos, essa música foi regravada pela filha de Ozzy na época do The Osbournes, né? Independente do que você achar, é uma senhora balada, uma música muito bem feita. Changes é um negócio. Changes identificava uma mudança de comportamento, vamos dizer assim, de principalmente o que Ozzy estava passando. Sim. Né? Assim, já se questionando. Você tem essa história se repete no rock and roll sempre, né? As pessoas já sabem que vai dar. Já naquela época já se sabia, ou bem menos, né? Até porque você está falando de pioneiros e tal. Mas a história é repetitiva, hoje virou um grande clichê. Naquela época nem tanto. Changes indica um conflito existencial, coisa que até então o Sabbath não tocava, não era um assunto que ou pelo menos nesse sentido íntimo pessoal, entendeu? Exato. O conflito era mais existencial no sentido de essa questão sobrenatural, essa questão do que na verdade isso aí já obviamente é uma pós-leitura, né? Que a gente anos depois de milhões de declarações dos caras, essa opção pelo sobrenatural que na época era muito associada o Black Sabbath. O Black Sabbath é a verdadeira banda From Hell. Assim, apesar de, na verdade, por exemplo, Jimmy Page, Led Zeppelin, que vivia cantando sobre Stairway to Heaven, está muito mais envolvido.
Mas o Sabbath tinha aquela aura em cima deles, cultivavam essa aura. Isso é uma coisa que incomodou muito Ozzy Osbourne. Isso. Ele começa a ter... Porque, porra, vamos combinar, ele sacaneia até hoje, pô, o príncipe das trevas e tal, aquele negócio de usar cruz invertida e tal. E a história do Sabá fazer a música que faz e cantar. A Yomi era mais ligado nisso, ao ocultismo. Mas Ozzy sempre foi extremamente... Changes, ele já vê... meio que mostrava um lado vulnerável, em vez dos caras cultores do Beelzebub, do coisa ruim. A coisa começa literalmente como uma brincadeira. O Black Sabbath, a gente não vai tocar nesse assunto rápido porque o podcast é sobre o disco, mas o Black Sabbath chamava Earth, era uma banda de blues, mas uma banda, e eles se reuniam e diziam, pô, a gente é igual a muita banda, a gente tem que ter algo diferente. De Ione no... Isso, tem a questão das pede os dedos. Aí vem a forma por que o som da banda fica tão pesado, porque ele tem que tocar de um jeito diferente. Exatamente. E Ozzy vê o filme Black Sabbath, o nome Black Sabbath, vendo um filme de terror. E ele vem com a ideia de que se as pessoas pagam para tomar susto no cinema, vamos fazer a música, o rock das pessoas se assustarem, o rock das pessoas sentirem medo, né? E vai tornando mais soturno aquele som blues que eles têm como fonte inicial, né? Mas voltando ao disco em si, eu acho que o ponto alto do disco, tanto sonoramente quanto que explica bem o clima do disco, o que era a letra dessa música fala, né? É essa canção que eu vou soltar aqui, vou subir esse som daqui a pouco. Que ia ser o título do... Certo? Ia ser o título do disco originalmente. Né? Exato. Não, mas eu não chegou nela ainda. O título abortado. Certo? Mas... que essa música, pra mim, tem particularmente é um riff pesado que eu mais gosto. Eu acho mais arrebatador do que Smoke on the Water, certo? E a letra fala, o nome da música fala por si só, é o Supernaut. A gente vivia no início da década de 70, aquela coisa de astronauta, o cara que foi ao espaço. E ele, cheio de cocaína na cabeça, se achava o Supernaut, né? O cara acima dos humanos, que percebia tudo, que expandiu a mente, que expandiu o conhecimento, né? E tudo empurrado por esse suave riff de guitarra.
pode deixar de ter. Exatamente, a velha distorção, certo? Supernaut, né? A execução da banda lá em cima. E sem mais delongas, a gente chega na mensagem que está inserida no âmago desta obra, né? Vamos falar, né? A banda vivia um momento em que a neve caía sobre a trilha desses 4 rapazes. Senhoras e senhores, se você não foi atingido até agora, saia. Não, isso define peso. Exato. Você quer peso, não procure mais em lugar nenhum. Isso define peso, isso define uma banda pesada. Isso é pesado até hoje, vai ser pesado sempre. É o andamento, o clima que passa. O clima, a felicidade da letra, a letra é extremamente soturna, sem não tem referência a Satanás, é uma referência a demônios internos. Porque a referência ao snowblind, cego, que é cegueira de neve, se refere, é o termo que é utilizado porque se você estiver num lugar que tem muita neve, na montanha e tal,
se você, por isso que deve usar óculos escuros nesses lugares de montanha, porque você fica cego de tanto branco, a claridade ele cega. A claridade ele cega. Essa referência a drogas, isso é uma coisa que depois só os iniciados na época sacavam. Só os iniciados. Assim, não é, porque ao mesmo tempo a letra é a letra que se refere a uma. É uma letra que se refere a uma. É uma letra que se refere a uma questão existencial, né? Ele tá angustiado ali, entendeu? Ele aí tá depois, na loucura. com o tempo depois vai ficando ali, e depois com entrevistas, as pessoas, os iniciados, anos e anos depois, você vai pegando e botando todas as pedras do quebra-cabeça. Mas mesmo para que se você não conseguir fazer as referências, ela é uma música que fala, o cara tá se sentindo, snowblind in the sun, ele tá sentindo cegueira tá cego da neve do sol. Em Los Angeles, no caso, né? E a neve que estava criando essa cegueira. Bom, enfim, e fora isso, musicalmente, um dos riffs mais desgraçados do Tony Iommi, mestre, monstro, não tem pra ninguém, passa a régua, acabou baba, ele ganhou, esqueça, Royal Street Flash. Exatamente. Você quer definir rock and roll, não sei o que, rock e tal, não procure mais em lugar nenhum. Isso. Quem não gosta, quem acha não sei o que, não entende nada de rock, esqueça. Procure não dá. Aqui não dá. Aqui são dessas coisas assim, que é bem difícil você falar coisas absolutas. Não tem nada absoluto, mas se é que tem, ou se é alguma coisa próxima em termos de música pesada, isso é uma das coisas mais próximas. Definidora. Tem. Por isso que o disco é superlativo. O disco é superlativo por causa disso. Porque o disco tem eu vou cometer um pecado, eu vou trocar a música aqui agora, não vou nem subir o som, é só vocês vão ouvir no fundo. Ele tem músicas que em outros discos seriam interessantíssimas. Por que não subir? Certo? Mas que no meio do disco parecem músicas de completar o disco, certo? Como essa canção aqui. Serviços Dance é uma música absolutamente sensacional, do mesmo nível, do nível que o disco é, né? Só que você, quando ouve falar do disco, certo? Ela fica no final da fila, né? Ela tem uma tonalidade, ela é um pouquinho mais leve, menos pesada do que o Rec, ela tem um tom meio, eu acho ela um clima meio grand funk, né? É o contrário, né? Mas o Grand Funk que tentava ter clima, essa batida. Né? Sim. Não, mas é isso. É como se essa música fosse um ensaio. Diante do que o Black Sabbath faz, essa música é um ensaio, né? Mas é outra canção que você, se você pensar, ouvir bem, várias músicas desse disco, tem praticamente 2 músicas dentro dele, porque as músicas mudam de riff, mudam de tonalidade, a forma de Ozzy cantar, certo? O Black Sabbath não faz isso só no volume 4. A própria Sabbath Blood Sabbath talvez seja a música mais nesse formato, digamos assim. Agora, vou dar um outro exemplo também de outra canção
que qualquer outra banda que seria um mega hit de várias bandas, muito melhor do que várias bandas famosas, mas que no Black Sabbath entrou na fila do volume 4. Under the Sun, né? Nas canções também do volume 4, né? E aí eu digo a você, a gente não tocou o disco todo, né? Mas lembre de algum disco de rock and roll em qualquer tempo que tenha uma reunião de canções poderosas como esse disco tem, né? Esse disco, por isso que eu digo, né? Ao contrário do que o citou, que realmente muita gente fala, o disco é meio dispersivo, não teria unidade, não teria unidade, né? A unidade do volume 4 é que o disco é poderoso dos pés do primeiro ao último sulco, certo? Os caras no top da execução, da inventividade, Ozzy cantando do jeito que você imagina que Ozzy vai cantar, né? Desse estilo meio diferente dele, de cantar em cima do riff da guitarra, né? É um negócio superlativo, né? Você está falando de realmente algo, uma banda que estava produzindo num nível muito para cima, né? Muito para cima, a execução muito para cima. Então, né, sem mais delongas, nem mais enrolações, se Oswaldo tiver mais alguma coisa para acrescentar. Não, a gente vai, a parte 1 vai. Eu também para acrescentar, eu também absolutamente adoro esse disco. Não é o meu Sabbath favorito, não vou mentir. Mas eu não tenho o que dizer dos 5 primeiros discos do Sabbath, como não tenho o que dizer dos 5 primeiros discos do Zeppelin, como não tenho o que dizer do Deep Purple a partir do In Rock até Who Do You Think We Are? Who Do We Think We Are? E é coisa assim, e como vamos dizer, vai ficar nos clássicos, né? Isso. Nas bandas clássicas, como não tenho o que dizer dos 5 discos do Clash depois, como não tenho o que dizer, entendeu? Dos 5 primeiros discos do Clash, mas isso é uma outra história. Então é parte 1. Aí, falando em outra história, na parte 2 a gente volta com outra história. Exatamente. Vamos andar poucos anos, mas é como se andássemos milhas e milhas e milhas.